agora a gente vai falar do pré-natal. O que eu queria, na verdade, é ser bem piegas aqui, sabe? E colocar dentro do coração de cada um, né, a diferença que eu posso fazer, né? Não só no caso da sífilis, mas com relação ao HIV. E eu acho que, assim, se a gente pensar que a gente tem que diagnosticar todo mundo, né? Quem que a gente não pode deixar de diagnosticar? O parceiro de uma gestante, o parceiro de uma mãe amamentando. Porque a gente pode diagnosticar esse cabra antes dele infectar ela. E se ele infectar ela naquele momento da gravidez, em que tem uma grande chance de transmissão, a placenta não vai segurar e vai ter uma infecção intraútero ainda, né? Não vai adiantar, na hora do parto, eu ter um exame positivo e fazer a profilaxia se a criança já foi infectada intraútero. Então, isso depende de quem? De vocês. Diagnóstico de criança. Hoje, graças a Deus, está se fazendo carga viral do bebê ao nascimento, para excluir infecção intraútero. Eu falo isso desde que quem está aqui me conhece há muito tempo, acho que uns 8 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com essa história de infecção aguda. Aí, mas o PCDT não prevê isso. Gente, a gente está em São Paulo, no maior estado desse país. O PCDT é para contemplar lá nos confins do rio Xingu, entendeu? Então, a gente tem que tentar. Se a gente tem um recurso a mais, a gente tem que valer dele. Porque cada criança com HIV, vocês não imaginam o que é, sabe? E eu acho que a gente tem eu me sinto em dívida com alguma dessas. E eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que não deram certo. Não é porque as coisas sempre dão errado, é porque elas não podem dar errado. O preço é muito alto. Quando eu fiz residência no Emílio Ribas, não tinha tratamento. E tudo que eu pensava que eu não queria fazer era criança, porque as crianças morriam de balde lá, né? E assim, eu sofria demais quando morria uma das minhas crianças com HIV lá, né? Então, assim, o que a gente puder fazer, porque é diferente, né? Olha o peso de uma pessoa que, querendo ou não, assumiu o risco de pegar HIV quando transou sem camisinha. E de uma criança que nasce infectada, ou é infectada durante o aleitamento. Compromete a vida dela. Não adianta falar que a vida dela vai ser normal, porque não vai. A grande maioria das crianças que têm HIV tem alteração de cognição, ou pelo remédio, ou pelo próprio HIV. Se você demora para tratar, essa alteração de cognição vai ser maior, né? Então, elas vão ter esse comprometimento. Além disso, uma coisa é você começar a tomar remédio aos 20 e 30 anos de idade. Outra coisa é você já tomando o remédio, provavelmente desde o intraútero. Toda criança exposta ao HIV, o certo era ser acompanhada a longo prazo. A gente dá alta do ambulatório de infectologia, mas vocês, na puericultura, têm a responsabilidade, depois, no acompanhamento da criança, de saber que aquela não é qualquer criança. Ela tomou antirretroviral dentro da barriga da mãe dela. Então, ninguém tem muito claro quais são os efeitos disso a longo prazo. E quem vai poder dizer são vocês, porque vocês vão estar acompanhando essas crianças. Porque o ambulatório de infecto, a hora que negativa a sorologia com 18 meses, né, dá alta. Não segue mais lá. Então, são vocês que vão estar acompanhando essas crianças expostas aos antirretrovirais e que não pegaram HIV. Né? Tem o caso que eu vou mostrar para vocês, que ilustra bem, que eu falo que é a preocupação do negativo. Sabe? Eu não consigo pôr a minha cabeça no travesseiro e falar assim, não, eu não vou fazer mais nada, porque eu estou muito chateada com tudo que aconteceu. Mas, não, eu tenho que tentar fazer alguma coisa, porque eu acho que a gente ainda dá para a gente fazer alguma coisa. Né? Porque a criança que você tem a mãe positiva, e você sabe que ela é uma criança exposta, você vai ficar de olho na mãe para ela tomar remédio e ficar indetectável. Você vai ficar de olho na criança quando ela nasce, vai fazer carga viral dela no nascimento, com 15 dias de vida, com 1 mês, ela já vai tomar a profilaxia ali ampliada, que agora é com raltegravir, que é um remédio melhor, né? A gente vai
pedir para o Hospital da Mulher manter ela internada, no caso de uma mãe tranqueira, para garantir que ela faça a PEP dela de 28 dias, para aumentar a chance dela. Você vai acompanhar depois essa criança até a sorologia negativar, porque essa criança é reconhecida como exposta. Agora, e as que não são reconhecidas como expostas? A grande maioria das crianças que tem infecção pelo HIV, mais ou menos, sem tratamento nenhum, uns 40% morrem até 2 anos de idade. Quantas crianças vocês acham que aparecem num hospital, morrem com infecção bacteriana de repetição, e que a mãe fez o pré-natal e mostrou uma carteirinha com HIV negativo no parto, vão pedir HIV dessa criança? Não vão. De verdade, eu tenho convicção, né, que não tem o porquê o número de crianças com HIV não serem maiores do que a gente tem. Por quê? Porque o problema não é a criança exposta, é a criança que a gente não sabe. Como a gente conversou lá, né? Quando a pessoa pega, faz aquele pico de carga viral. Naquele momento do pico de carga viral, não tem quem sobreviva, entendeu? Sem pegar o HIV naquela exposição. Então, você imagina, a mãe vai, faz no 3º trimestre o HIV. Aí volta a transar com o marido, ou que o parceiro, vamos falar assim, ou que não fez o pré-natal do casal, ou ele fez o HIV lá no começo da gestação dela. Aí ela não estava mais a fim de transar, ele foi transar com a vizinha, pegou o HIV, né? Aí, lá nas vésperas do parto dela, ele transa com ela pega o HIV, chega na hora do parto, ela está o quê? Com rápido negativo ainda. Mas ela pode estar com HIV agudo. E ao momento do parto é o momento que mais transmite. Aí ela vai transmitir para o bebê, ela não vai ser reconhecida, essa criança, como exposta, porque a mãe está negativa. E se ela também não tiver pego na hora do parto, ela vai estar amamentando. E na evolução amamentando, se ela tiver um quadro viral tipo dengue, vocês vão falar para ela assim, continua amamentando que você passa anticorpos para o seu filho. Entendeu? Então, a ignorância às vezes é ótimo, porque se a gente não sabe, a gente não sofre. Eu sofro um monte, né? Porque esse quadro viral pode ser um pool de HIV que aquele bebê está tomando todos os dias mamando, com sua orientação. Como que seria a maneira mais fácil de fazer o diagnóstico? Uma das coisas seria o rápido de 4ª geração, que pega o P24, é fazer a carga viral rápida. Mas a gente sabe que não dá para fazer de todo mundo. Então, quando eu atendi o meu primeiro HIV, que foi em outubro de 22, que eu reconheci o meu primeiro HIV agudo, eu já tinha 20 anos de formada. Eu falei, gente, impossível que não passaram outros na minha cara e eu não parei para pensar. E 2 meses depois foi aquele caso do pronto-socorro que eu falei para vocês. Aí foram 2 casos, um em seguida do outro. Eu falei, poxa, acidente com material biológico não vai dar ruim se alguém se conta, né? Porque eles vão estar com teste rápido negativo. A gente precisa fazer alguma coisa, ensinar os caras, né? Aí depois veio essa história da gestante, depois veio essa história da cura do HIV para a pessoa ficar mais próxima. Então, e aí o resultado do meu mestrado, né, que foi uma consequência, não uma causa, porque no que eu resolvi fazer esse treinamento todo para a rede, né, o pesquisador do Lutz falou para mim, já que você vai fazer uma coisa tão grande, por que você não faz com uma pós-graduação? E aí foi criar um algoritmo que selecionasse casos para fazer a carga viral, para não fazer de todo mundo. E nesse caminho, em 2018, surgiu o teste rápido de 4ª, que para mim eu acho que substitui bem a carga viral a R$5 cada um, né? E depois a gente continuou nessa do agudo e a gente conseguiu, no ambulatório, identificar 14 casos até hoje em 11 anos. São poucos? São, né? Mas vocês vão ver como assim, a coisa existe e é que a grande maioria dos meninos são HSH, né? Mas tem, por exemplo, uma mulher e que estava amamentando. Então, a gente tem que ter essa pulguinha atrás da orelha, porque senão a gente não vai zerar a transmissão vertical. E eu acho ridículo quando se premia alguém, que me desculpem, sabe? Porque a taxa de transmissão é considerada a eliminação da transmissão vertical por HIV se eu tiver 2%. De cada 100 mães positivas, transmitir para 2. Gente, tem que ser 0. 2 é muito. Entendeu?
Com a medicação que a gente tem hoje, leite artificial, não dá para tolerar ganhar prêmio por conta de 2%. Tem que ser 0. E tem que ser 0 esse diagnóstico tardio também, porque o diagnóstico tardio vai acontecer o quê? Na criança que não foi reconhecida como exposta. Porque a que é reconhecida como exposta, você faz o HIV desde o nascimento e vai acompanhando e vê que depois, quando diminui o anticorpo materno, ela não negativa. Claro que tem algumas situações que são mais difíceis, porque a criança que começa a tratar, por exemplo, ela faz uma carga viral no nascimento, está estourada. Ela já começa com tratamento, ou seja, ela viu o HIV durante muito pouco tempo da vida dela. A hora que negativar o anticorpo materno, ela pode ter sorologia negativa. Mas não porque ela não tem HIV. Ela tinha um sistema imunológico imaturo e o fato de não ver a cara do vírus, ela não produziu por ela mesma. Tá? Então, também não se espantem. Por isso que a gente fala que não é para ficar repetindo exame de HIV em quem você sabe que tem. Porque se a pessoa tratou muito cedo, ela pode sororeverter em 30% dos casos. Aí ela vai sororeverter, porque você foi lá e fez um teste rápido que ela pediu, sabendo que ela era positiva, só para ver como é que está. Aí ela vai na igreja fazer testemunho que curou e vai parar o remédio. Então, aquele benefício que ela teve de ter um reservatório pequeno foi embora para o ralo. Entendeu? Então, não repetir sorologia, por isso não repetir sorologia, nem o teste rápido, em quem você sabe que já tem HIV. Por conta disso, dá um nó na cabeça da pessoa. Ela não consegue entender, né? Porque ela não quer entender, não é ela não consegue, ela não quer entender. Né? Que existe isso. Se eu não vejo o bicho, eu não vou produzir anticorpo. Se eu não vejo o bicho, ela vai querer achar o quê? Eu não tenho bicho. Então, são vocês, está na mão de vocês essas coisas erradas que deram. Né? Porque ainda mais agora que o ambulatório de infectologia não tem mais GO. Né? Não tem mais pré-natal da paciente HIV lá. Ela vai ficar na atenção básica. E a gente precisa da ajuda da atenção básica também no monitoramento da medicação, né? Porque é quem está mais próximo. O ambulatório é uma unidade só, né? Para cobrir a cidade toda. Quem está perto do paciente é a atenção básica. Mas sempre, gente, com muito cuidado, porque o fato da exposição, às vezes, faz com que a mãe fuja da atenção básica. Porque eu não quero que as pessoas lá saibam, eu não quero que a gente comunitária saiba. A gente comunitária mora do lado da minha casa. Então, é uma situação muito delicada. E vocês vão ver, quanto mais a pessoa é preconceituosa em relação ao HIV, mais ela tem medo de revelar o diagnóstico dela, porque já era uma coisa dela, o preconceito é dela. Então, como ela mesma não se aceita, ela não conta, ela não quer que os outros saibam. Né? Nem teve uma paciente outro dia me falou assim, mas se eu contar para fulano, ele sai correndo. Eu falei, graças a Deus, quer dizer que ele não te merece. Ponto, né? Tá? Feita a chantagem emocional, a gente continua aqui. Né? A ONU diz que é capaz de acabar com a AIDS até 2030, disse a ONU, vocês vão me responder. Aí o que se põe é o seguinte, a gente tem que fazer um combo em acabar com HIV, sífilis e hepatite B. Né? Tá? Os manuais que a gente usou foi principalmente esses. Né? Segundo a OMS, o que a gente tem que fazer? Testar todo mundo, intervir imediatamente, aconselhar as mulheres e os parceiros a respeito do risco de transmissão, anotar as coisas adequadamente na carteirinha de pré-natal, mas ninguém vai pegar na capa da carteirinha de pré-natal e escrever um HIV, sabe? Um B24, entendeu? Porque senão essa mãe ela não vai levar essa carteirinha no dia do hospital. Né? Ela vai perder a carteirinha todo mês. Acompanhamento adequado das crianças expostas, lembrar da vacina de hepatite B, alimentação infantil ideal e o tratamento adequado das mães com HIV ou elegíveis para tratamento de hepatite B ou sífilis. Hepatite B não é todo mundo que precisa tratar, né? Bom, então, teste rápido reagente de sífilis. Se for positivo, colher VDRL e tratar é a atenção primária que vai dar conta. Lembrar que agora a gente tem aquela planilha compartilhada que é para parar de eu não sabia, né? Então, está lá na planilha, toda a linha de cuidado vai ter acesso aos resultados, mesmo que a carteirinha de pré-natal não apareça no dia do parto. Né? Se é negativo, eu vou ter que repetir e lembrar de todas aquelas ressalvas do negativo.
Teste rápido, hepatite B, HIV ou C positivo, tem que ir para o ambulatório de infectologia, né? Independente de precisar de tratamento ou não, porque B e C vai ter que fazer carga viral. E a carga viral vai ser feita lá, né? Tá? Se a APS tem que o quê? Investigar os contatos. E contato de hepatite B, C, HIV, a gente tem que pensar que não é só o cônjuge sexual. Tá? Quem, por exemplo, hepatite C. Alguém tem 40 anos hoje e descobre uma hepatite C já com cirrose. Provavelmente ele pegou há mais de 20 anos atrás. Então, seus irmãos. Porque quem não compartilhou a lâmina de barbear com o irmão? Difícil, né? Alicate de cutícula dentro de casa. Porque para hepatite B e C é muito certo isso, de transmissão por lâmina de barbear, alicate de cutícula. Isso é muito certo. Né? Agora, em 2015, eu publiquei o único caso no mundo de documentada transmissão por alicate de cutícula do HIV. Era uma moça de 22 anos, que ela tinha descoberto HIV 6 meses antes, numa doação de sangue. E como ela não tinha fator de risco nenhum, ela achou que o exame estava errado, ela entrou numa negação tal, e não apareceu. Ela foi depois, estava com candidíase oral já, foi no convênio. O médico do convênio chegou para o pai dela e falou assim: sua filha está mentindo. Ela não é virgem, ela tem AIDS. Né? Imagina, menina evangélica, tal. Né? Aí ela chegou no ambulatório, para ela saber o porquê, era uma coisa muito importante para ela seguir a vida dela. Ela estava com CD4 de 11, com 22 anos. Aí tá, vamos tentar descobrir, pensar numa coisa. Alguma vez ficou internada para dizer que recebeu transfusão de plasma, de repente, né, de sangue, né, porque antigamente diarreia dava plasma e tal. Não, nunca ficou internada. É adotada? Não. Mãe negativa? A gente testou a mãe negativa, e ela é a cara da mãe. Excluiu a história de adoção. Aí ela lembrou, né? Ela lembrou, há 10 anos atrás, a minha prima, que eu sei que tem HIV hoje, ela fez minha unha. Porque ela ia toda semana na casa da minha mãe fazer a unha dela. Tá bom, 10 anos atrás. A gente pega o prontuário da prima dela, que era paciente do ambulatório. Há 10 anos atrás, ela tinha uma carga viral de 6.000. Né? Colhe o sangue das duas. Aí, a prima estava tratando agora, indetectada, então você procura o vírus dentro da célula, que é o DNA proviral, e pega o sangue da outra, da paciente de 22 anos, e faz uma análise filogenética do vírus. E vê que o vírus bate um com o outro, eles têm o mesmo ancestral comum. O vírus, à medida que ele vai reproduzindo, ele erra. Então, tem como mais ou menos você estimar quanto tempo se distanciou do ancestral comum. Aí tem uma fórmula matemática que chama Markov-Chain Monte Carlo, que estimou em 10,2 anos o distanciamento do ancestral comum, que batia exatamente com o que a paciente falou dos 10 anos. E o vírus dava para ver que era o mesmo. Então, esse caso, ele ficou nos highlights da conferência da Austrália, daquela que caiu o avião. Né? No dia que eu defendi o mestrado, eu recebi o e-mail da revista, que tinha sido um dos artigos mais acessados da revista no ano. E mais importante do que isso, essa moça seguiu a vida dela, eu fui no casamento dela, né? E o mês passado ela me mandou uma mensagem falando que ela estava lá no ambulatório para mostrar o bebê dela de 10 dias. E eu não estava lá. Me doeu muito. Tá? Então, assim, mais do que ficar famosa, né, porque eu fiquei assim, estarrecida, gente. Quando eu coloquei no Google o meu nome naquela época, começou a brotar a página. Tinha mais de 100 páginas no mundo comentando esse caso. Né? Mas muito mais importante que isso é que ela seguiu a vida dela. Então, a gente não está ali para julgar. Normalmente, eu não pergunto para o paciente como você acha que você pegou aquela coisa inquisitiva. Tal. Não. Você desconfia de quem você pegou para, de repente, essa pessoa parar de transmitir? Né? É esse o lance. E, no caso dela, ela precisava de uma explicação para seguir a vida dela. Então, a gente precisa, como médico, não sair da fase do porquê. Né? Porque a gente pode fazer realmente diferença na vida de alguém. Hepatite B, só por curiosidade aqui, né? Na transmissão vertical, né? Se a mãe tiver uma carga viral positiva, for HB positivo e eu não fizer nada, 95% das crianças vão pegar na hora do parto. E dessas 95, 90% vão cronificar. E 25% vão morrer de cirrose e câncer na primeira infância. Tá? E isso eu dou
a medicação para a mãe, né, na gravidez. Eu dou a imunoglobulina para o bebê ao nascimento, com a vacina, cai para 0. Né? Se a mãe for anti-E positivo e não tiver carga viral positiva, só a vacina é suficiente, idealmente tomada nas primeiras horas de vida. E os contactantes em casa, todo mundo tem que ter anti-HBS, né? Principalmente o contactante sexual. Tá? Como recomendação, eles têm que evitar o trabalho de parto prolongado, clampeamento precoce do cordão, né? Limpar a criança, né, por causa do contato com sangue, e imunoglobulina e vacina imediatamente. Não tem contraindicação ao aleitamento, tá? Outra coisa importante, a criança recebeu a vacina, recebeu a imunoglobulina, ela pode ser amamentada. Hepatite C, a taxa de transmissão ela é mais baixa, 19% na coinfecção por HIV e 5% se a mãe não tiver o HIV. A hepatite C gera uma angústia muito grande, porque não tem como a gente tratar durante a gravidez. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a carga viral para mais ou menos ter um risco daquela criança pegar. Só que também uma grande porcentagem dessas crianças que pegam podem eliminar o vírus até os 10 anos de idade. Ela não é tão grave para a criança como a hepatite B. Não tem restrição ao aleitamento oficialmente, tá? A não ser que tenha fissura, que possa ter sangramento, mas eu costumo dividir esse risco com a mãe. Se a mãe tem uma carga viral muito alta, porque normalmente a hepatite C assim, tem carga viral de 7 milhões de cópias, 10 milhões de cópias. Né? E a gente sabe que é tão fácil ter fissura. Às vezes, assim, amamenta, mas não precisa ficar insistindo, né? Não vai dar mamar até 2 anos de idade, né? Você tenta pôr na balança risco-benefício aí, né? Desse aleitamento mais prolongado. É que nem a história do HTLV também. Quanto mais tempo estiver amamentando, mais chance tem de transmissão. Tá? E a partir dos 3 anos de idade, a criança já pode tratar. E hoje a gente tem, para a criança, ainda não está usando as novas drogas, né? Ainda a história do interferon e tal. Então, meu mantra aqui, né? Exame positivo, eu sei o que fazer, o problema é o negativo, né? Aqui, só repetindo, que assim água mole em pedra dura. Né? Então, o problema é o negativo, tem que ir atrás do parceiro antes que a infecção ocorra, a grande chance de transmissão na aquisição, então, primária, secundária, durante a gravidez. Né? Então, no sífilis na gestação é um cuidado compartilhado, né, entre ser criança exposta ou ser um caso de sífilis congênita. Então, existe essa pasta compartilhada entre atenção primária, o Hospital da Mulher, o ambulatório de infectologia que vai acompanhar todos os casos de crianças expostas a sífilis e vai descartar como infecção congênita ou não, e a vigilância que encaminha as notificações. Tá? Se a maternidade não tiver informação precisa que o tratamento com a penicilina foi iniciado até 30 dias antes do parto e completado, né, o caso vai ser notificado por sífilis congênita, mesmo que depois, na evolução, o ambulatório de infectologia descarte. Se o VDRL der negativo, né, mesmo que descarte, ela vai ficar na nossa estatística como sífilis congênita. E uma das coisas para a gente não conseguir o selo, né, é por conta desse caminho, que eu acho que com essa pasta compartilhada agora deve estar resolvendo. Esse casinho aqui, que é aquelas coisas que não deram certo, foi do ano passado. Tá? Essa menina de 15 anos, né, gestante, fez fez pré-natal direitinho, né, só que chegou na hora do parto, no Hospital da Mulher, um teste rápido positivo. A criança nasceu nitidamente com sífilis congênita, baixo peso, pênfigo, né, que é esse aspecto aqui, hepatoesplenomegalia, um quadro séptico, crise convulsiva, PCA, o que é PCA? Bom, eu não lembro. A mãe estava com 1 para 64, o recém-nascido 1 para 1024. Né? O que foi que deu errado aqui? Como é que essa mãe fez o pré-natal todo com um teste rápido negativo e ele foi dar positivo na hora do parto? Qual é o resultado do exame parceiro? Ele infectou ela nas vésperas do parto. Né? Depois que fez na época do último trimestre. Né?
Então, pré-natal do casal, às vezes é meio complicado dizer que só um exame, dependendo do perfil do cabra, né? Não dá para dizer que é só o exame do começo da gravidez que é suficiente, né? Aqui, para vocês verem só sífilis congênita tardia, né? Que são os sinais clássicos, né? Que são os dentes de Hudson, esses molares de Moon. Então, de sífilis na gestação é isso. Então, ou seja, o pior é a mãe que é negativa para sífilis, não é a positiva. Porque aqui está negativa, ela pode pegar. E se ela pegar na gravidez, 90% a 100% de chance do bebê pegar. E quanto mais tempo ela se manter com sífilis, mais chance dela transmitir para o bebê. Né? E se for no começo da gravidez, provavelmente vai dar aborto. Se for para o final da gravidez, é que a coisa vai pegar. Do HIV, é o que a gente já comentou também, é a mesma ideia da sífilis. Tá? A gestação aumenta o risco de pegar HIV, aumenta o risco no aleitamento, por conta de tudo aquilo que a gente já conversou. Então, exame negativo está em risco de aquisição. Ou pode ser uma infecção aguda, porque o anticorpo está não reagente. Então, ficar atento. Se a mãe é negativa, será que ela tem indicação de PrEP? Será que ela tem indicação de PEP? Será que ela precisa retestar? Ou eu vou esperar 3 meses? Porque quanto mais tempo ela ficar sem tratamento, mais também tempo a chance de transmitir. Tá? Então, a transmissão intraútero é muito mais alta na soroconversão. Tem vários trabalhos mostrando no aleitamento. Tá? Então, a própria OMS põe, que principalmente na África, que metade da população tem, né? O que a gente pode fazer com aleitamento no contexto da PrEP? Considerar a PrEP, mulher em idade fértil, com parceria não testada, profissional do sexo. Né? Então, aqui até antes dela engravidar. Aqui, então, lembrando, né, aquele que a gente falou da infecção aguda, que o teste rápido do HIV vai ser mais ou menos aqui, com 30 e pouco, e essas primeiras semanas a carga viral vai estar altíssima, com um teste rápido negativo, e a mulher amamentando. Aí, isso aqui era para contar como é que aconteceu tudo, né? O primeiro caso, então, que eu diagnostiquei com HIV agudo foi em 2011, né? O rapaz tinha uma faringite que não melhorava com nada, fez uso de amoxicilina e achou que tinha feito um exantema pela amoxicilina. Na época, ele fez sorologia de máquina que estava indeterminada e uma carga viral de 2 milhões. Esse menino foi do consultório. Aí, esse segundo caso é o que eu falei para vocês que me motivou a fazer a campanha toda pensando em acidente com material biológico, porque ele estava no PEATO colhendo hemograma sexta, sábado, domingo. Segunda-feira ele foi no ambulatório, pediram, atendido por outro colega, pediram sorologia para monolike. Na terça-feira ele voltou para colher. Quando ele estava esperando, a enfermeira foi na minha sala, a Fátima Cotrim, fazendo o coraçãozinho, né? Assim que enfermeiro pede encaixe para médico, né? Ela entrou na sala assim. Ela falou: Laine, tem um rapaz aí fora que o fulano viu ontem e ele está com um exantema no meio de todo mundo. Naquela época estava tendo muito caso de rubéola, né? Aí eu falei: tá bom, entra. Aí no que ele entrou, eu vi que era um rapazinho, HSH, né, que tinha acabado de iniciar a vida sexual, com leucopenia, febre e tinha assim um discreto exantema. Aí eu liguei para o pesquisador do Lutz e falei assim: olha, eu acho que eu tenho outro caso de agudo aqui, porque na época ninguém sabia direito o que fazer. Aí ele falou assim: manda para a carga viral. E, por coincidência, nessa época, a gente não fazia carga viral em Santo André, era só em São Paulo, e o carro saía de terça-feira. Aí eu pedi para a Fátima colher o sangue dele com todo cuidado, né? Colher o sangue dele, fui chegar para a moça que fazia parte da organização dos exames para mandar para o Lutz, falei assim: olha, acrescenta essa carga viral aí. Ela falou: não dá, porque a planilha já está fechada, eu não vou escrever à mão. Né? Aí eu peguei o sangue, pus aqui assim, fui com o motorista, o Claudião, falei: Claudião, leva para mim. Tá. Entendeu? E foi isso. E a carga viral veio acima do limite de detecção. Então, assim, protocolos existem para serem quebrados. Não existe essa coisa que eu não vou escrever à mão. O carro só vai uma vez por semana, caramba. O carro está aqui ainda, o motorista está aqui ainda. Como é que vai responder isso? Né? E esse foi o segundo caso que motivou a começar toda a história. Teste rápido negativo. E pior, ele veio com uma sorologia para citomegalo com IgM. Então, você imagina, se não fosse ele ter feito a carga viral para HIV, é um citomegalo agudo. Aí eu falei para ele ainda: William, mas imagina só, era véspera de carnaval, você tinha 2 testes rápidos negativos, na mão dele, né? 2 testes rápidos negativos, véspera de carnaval, 19 anos de idade. Né? E esse primeiro caso, que é o Diego,
Eu contei para ele, Diego, você sabia que você mudou a minha vida? Porque foi o primeiro caso, tal, tal. Ele foi na minha defesa de mestrado na Secretaria do Estado. Aí, assim, né, e aí, se fosse acidente material biológico, né? E aí, aí passou quase um ano que eu não achei agudo nenhum. Já estava quase desistindo, tal. Eu fazia interconsulta lá na Santa Casa de Mauá. Aí eu fui na segunda-feira lá, olha, tem uma mulher lá que teve uma hipótese de pielonefrite, de meningite, de sepsis, mas ela está de alta. Aí fui falar com ela, já tinha uma história de 18 dias, muito florida, dor de cabeça, um monte de coisa, líquor normal, faringite, que tomou moxicilina e que deu alergia, não sei o que lá. Aí eu perguntei para ela, você já fez HIV na vida? Fiz, há 5 meses atrás, no parto. E o pai da criança fez HIV? Não. Né, eu não sou casada com ele, mas a gente voltou a namorar. Ou seja, reinaugurou o playground com um cara que não era testado. Né? Aí eu repeti o teste rápido dela na hora, deu negativo. Eu falei, olha, tem uma coisa muito rara, mas que pode acontecer, que é o HIV agudo. Posso colher seu sangue? Tá bom, pode. Suspende a amamentação, porque ela estava mandando leite para casa. Né? E essa carga viral eu pus na minha bolsa, porque era a segunda, lembra? O carro ia para São Paulo na terça. Né? Aí levei uma bronca da Débora, que tem sangue aqui de Mauá, em Santo André, não sei o quê. Blá, blá. Bom, enfim, quinta-feira, o Lutz me liga, carga viral acima do limite de detecção. Na sexta-feira, a mãe já começou a tratar. A criança é aquela coisa, né? Profilaxia era até 72 horas, mas ela tinha tomado leite até segunda. Eu dei antirretroviral para ela, fora de protocolo. Né? Mas, enfim, a criança não pegou HIV. A mãe ficou bem, aí depois de uns 3 meses, ela parou 1 mês o remédio, porque ela achou que Deus tinha curado, e depois voltou a tomar. Até onde eu sei, até agora ela continua indetectada, meia maluquinha, mas indetectada. E esse caso foi selecionado para apresentação oral no Congresso Brasileiro em 2015, né, como prevenção da transmissão por aleitamento, por conta do diagnóstico da infecção aguda. Né? Então, se eu falasse para ela assim, continua amamentando, que você passa anticorpos para o seu filho, numa dessa, né? Então, que nem eu falei para vocês, nessa foi o resultado do doutorado, essa aí vai estar lá para vocês. Na verdade, ele ajuda a lembrar que se a exposição, por exemplo, foi menos de 72 horas, eu tenho que encaminhar para a PEP. Né? E se a exposição foi a mais... se a exposição foi há mais de 6 semanas e eu tenho um discordante, tem grande chance desse ser um HIV agudo. Assim como também se eu tiver um quadro que pode ser de febre com pelo menos mais 2 sintomas. Né? Uma coisa que a gente tem agora, na máquina de TB do Laboratório de Saúde Pública, no GeneXpert, que faz o TRM-TB, faz carga viral rápida para o HIV. Isso, pelo Ministério da Saúde, eles passaram a mandar kits a partir de fevereiro e está funcionando desde março. Então, se vocês pegarem uma gestante, porque o meu compromisso com o Ministério foi para usar só em gestante, né, em que você desconfie de um HIV agudo, é entrar em contato com o ambulatório de infectologia, para que esse sangue entre lá e, pondo na máquina, 90 minutos o resultado. Então, menos de 2 horas sai o resultado da carga viral. Né? Então, não tem por que a gente não fazer. E aqui é para ilustrar para vocês, então, essa corte de 14 casos, tá? Fazendo rápido de terceira, tiveram 1, 2, 3, 4 casos que foram discordantes em que era infecção aguda, com carga viral acima do valor de detecção, né? E que o teste rápido de quarta pegou. Então, todos os casos que a carga viral deu infecção aguda, o rápido de quarta, quando feito, pegou. Tá vendo? Esse aqui foi não reagente, mas em ponta de dedo. Mas quando a gente usou plasma, pegou. Então, num valor em plasma, todos pegaram. E teve uma paciente, essa aqui, olha, discordante, uma haitiana, que se não fosse o rápido de quarta positivo na banda de anticorpo, ela teria sido dispensada como um falso positivo. Por quê? Porque a carga viral dela deu não detectada, que é uma condição que chama controlador de elite. Menos de 1% da população controla a infecção sem tomar remédio. Então, ela tinha ela era uma aguda, né? Ela estava convertendo. O de terceira dela estava discordante, o de quarta estava positivo, mas a carga viral era não detectada. Se não fosse essa de quarta, tinham mandado ela embora como um falso positivo.
né? Esse aqui foi o último caso. Assim, a Olivia pediu para eu ver, falou assim, ó, tem um rapaz que PEP, a enfermagem pode prescrever. Ele já tinha tomado uma dose de PEP no pronto-socorro e já tinha tido sífilis, então não adiantava repetir o teste rápido. Mas ele estava com exantema. Ela falou, olha, é um caso de PEP, mas como ele está com exantema e provavelmente uma sífilis secundária, eu subi para você prescrever a bezetacil. Aí eu cheguei e falei, fez o de quarta? Ela falou, não. Eu falei, então desce e vai fazer. Porque o rápido de terceira dele tinha dado aqui, ó, não reagente. Inclusive, eu fiz ela repetir nas duas amostras, ó, não reagente. Tá? O de sífilis não realizado, porque ele já tinha sífilis num exame anterior. Aí ele fez o de quarta, ó, deu P24 positivo, que é essa linha aqui. Então, quer dizer, é um super agudo, porque não deu anticorpo, deu a linha do P24. Aí o resultado dele, então, teste rápido de terceira, duas metodologias não reagente, o de quarta reagente e a carga viral acima do limite de detecção. E que se não fosse o rápido de quarta ali, é uma sífilis secundária. Essa aqui é uma dívida que nós temos. Prestem atenção e ajudem a pensar. 2019, o Ismael, né? É tudo nome fictício, tá? Ele procurou uma UBS porque ele estava emagrecendo. Na UBS, fizeram o exame de HIV, o teste rápido, deu reagente, encaminharam para a infectologia. Ele passou comigo, já uns 60 e poucos anos, HIV positivo, já com comprometimento do sistema imune, o CD4 era 300 e pouco, e um teste rápido de sífilis positivo. Você tem companheira? Tenho. Traz a fulana aqui. Chega a fulana, HIV positivo, sífilis positivo. Fulana, filhos. Uma menina de 5, um menino de 8, uma menina de 13 e os outros já adultos, mais de 20 anos de idade. Tá? Menina de 5 anos, reagente. Menino de 8 anos, reagente. Isso em 2019. As duas crianças positivas e as duas nasceram no Hospital da Mulher. Eu não consegui acesso a esses prontuários para saber exatamente o que aconteceu, mas a mãe é uma maluca que ainda amamentava o menino de 8 anos. E amamentava os filhos dos vizinhos. E assim, eu fico pensando assim, para ela estar negativo no parto, nos 2 partos, o menino teria que ter pego por aleitamento depois dos 5 anos, né? Porque a menina tem 5 anos de idade e no parto estava negativo. E assim, uma criança que já come, já tem uma defesa maior, eu não acredito que o menino tenha pego pelo aleitamento da mãe depois de 5 anos de idade. Porque o volume de leite é muito pequeno, a imunidade já é razoável, né? E já come bastante coisa. Agora, a menina, tudo bem, até podia ter pego pelo aleitamento, né? Agora, o menino de 8 anos, não. Então, né, eu suponho que... não sei como é que foi a história desse teste rápido, os 2 partos no Hospital da Mulher. E essas crianças foram diagnosticadas pelo ambulatório de infectologia por conta do pai, que não era nem o pai biológico deles, positivo. Né? E isso não foi faz tempo, gente, foi em 2019. Depois, assim, a mãe era uma alcoólatra, é uma alcoólatra, vive sumindo de casa 3, 4 dias. Quem cuidava dessas crianças era o pai, que nem era o pai biológico. Né? Aí, quando chegou na pandemia, ele teve um quadro de uma icterícia sem diagnóstico e morreu no Hospital da Mulher, no CHM. Essas crianças foram abrigadas, ficaram uns 2 anos no abrigo, até que uma das irmãs mais velhas pegou a guarda. Mas, quando eu saí de lá, assim, essa irmã mais velha tem a guarda, mas ela trabalha fora. E a mãe também desaparece. E o menino voltou a passar mal, porque ele tem uma dor de estômago, que é a conclusão que a gente chegou, que sarou quando ele foi para o abrigo, né, que era fome. Né? Aí, a questão... E a filha de 13 anos tinha só o exame de sífilis positivo. Até no primeiro momento, a gente até deu uma avaliada para pensar em abuso sexual, né, porque o pai tinha sífilis também, mas, na verdade, assim, ela já vivia no mundo do crack e fugiu de casa, ele que vivia indo buscá-la lá na favela. E vocês devem saber desse caso, foi que o ano passado fez um parto na UBS,
porque ela engravidou, teve um parto prematuro na UBS o ano passado, com HIV positivo, né? Essa criança nasceu prematura, ficou na UTI um tempão, não pegou HIV e teve a sorte de ser adotada por uma auxiliar de enfermagem do Hospital da Mulher, que era meio aparentada com a família da criança. Mas você vê, com 16 anos, ela já estava... Com 13 anos, ela já tinha sífilis. Com 16 anos, ela estava tendo filho, né, com HIV sem pré-natal. E as outras duas crianças, que são uma graça, né, que eu falo que a gente tem uma dívida com elas do que deu errado. Esse aqui, e assim, ele, o mais velho, ele tem uma responsabilidade tão grande que ele cuida do remédio dele, da irmã e da mãe, né? Ele é super sério, assim, ele é muito sério, assim, super tal. A menina é de orelha a orelha, assim, coisa mais fofa, linda. E ela no acompanhamento com a psicóloga, ela fez esse desenho, que aqui é ela, pequenininha, com o vírus grandão, e ela falou que quando ela toma remédio, o vírus fica pequenininho. Entendeu, gente? Então, assim, ela tinha 5 anos aqui, né? Aonde foi que a gente errou? Essa mulher mora em Santo André, teve 2 partos no Hospital da Mulher. Como é que a gente tem 2 crianças diagnosticadas aos 5 e aos 8 anos de idade? Sabe? Quando teve essa história do abrigo, quase que eu roubei os 2 e levei para minha casa. Transfusão leite materno, infecção aguda, alimentando. Então, assim, uma proposta que eu fiz, que eu vou falar para vocês, assim, não é oficial, mas existe alguma limitação de vocês fazerem teste rápido na unidade? Não. Enquanto a mãe estiver amamentando e a criança for na consulta de puericultura, faz o teste rápido lá da mãe, enquanto ela estiver amamentando, né? E quando a mãe amamentando tiver um quadro viral agudo, pensa 2 vezes antes de falar para continuar amamentando, né? Se eu pegar o parceiro e estiver positivo, com ela negativo, fechou, né? Tem cara de gato, minha que nem gato, né? E aí o pré-natal da gestante positiva, né? O que a gente tem que tomar cuidado? É uma guarda compartilhada, né, com o ambulatório de infectologia, com relação às tomadas da medicação, né? Lembrar que tem que pensar no planejamento familiar para a próxima gravidez e não amamentar. E não amamentar é muito importante, principalmente quando a gente fala lá dos haitianos, né? Porque lá existe um preconceito muito grande, e se ela não amamentar, o vizinho vai perguntar por quê. Então, a gente acha que é muito difícil, a gente tem que ter certeza que aquele leite secou, carbegolina, se precisar repetir a dose da carbegolina, né? Tá? Aí vamos nesse caso aqui. 2019 também, foi um ano, né? 2019, o ano pré-pandêmico. A haitiana, na época com 30 anos, fez diagnóstico de HIV em 2019 lá em Uberlândia. Começou a tomar coquetel, ficou indetectada. Quando chegou em Santo André, ela já estava grávida, em julho de 20, no meio da pandemia, com uma carga viral de 4.000, sem tomar remédio, né? Uma situação de agressão do companheiro, ficou indetectável em uso de atazanavir, tenofovir e lamivudina. Pré-natal com dificuldade de entendimento, não falava português, recusava o intérprete, porque tinha medo que soubesse o diagnóstico, né, que tinha um profissional lá de Utinga. A mãe da gestante também não sabia. Aí ela faltou na coleta de 32 e 34 semanas, entrou em trabalho de parto, foi parar no Hospital da Mulher. Como ela tinha aquela carga viral indetectável em uso do atazanavir, fizeram um esquema mais light de profilaxia, né? Só que depois, quando foi fazer a visita domiciliar de um mês, quando a criança nasceu, foi fazer a visita domiciliar para ver se estava tomando o remédio direitinho, e solicitou a coleta da carga viral do RN com 1 mês de vida, veio além de 1 milhão a carga viral da criança. Ela estava com vômito, parou de tomar o coquetel, dificuldade de língua, chegou lá na hora do parto, ninguém sabia, né? E foi aqui, ó. Então, eu acho que a infectologia errou também, sabe? Porque, assim, ela tinha um passado aqui, ó, ela chegou com 4.000. Aí eu só tinha uma carga viral dela indetectada. Aí ela falta no coleta em setembro e o bebê nasce em final de outubro. Então, tinha que ter dado um jeito, né, de setembro até dia 30 de outubro, ter repetido essa carga viral, né? E depois, olha como é que vem a carga viral dela. Então, quer dizer, essa criança depois vai ser órfã do HIV, né? Porque o CD4 da mãe já é baixo.
E além de ter HIV, ela vai ser uma órfã do HIV. Ó. Parto no dia 30, 27/11, uma carga viral de 1 milhão. Aí, vamos confirmar o diagnóstico. Após um mês, uma carga viral de 2 milhões. Teve alguma carga viral dela que colheu aqui no meio, mas deu amostra insuficiente e tal. Por isso que eu falo assim, sabe? Aqui já tinha que começar a tratar. Não tem que esperar resultado confirmatório, gente. Começa a tratar. E uma coisa que eu acho que é importante alertar para vocês, ó, tem esse aplicativo que chama HIV Chart, tá? Você põe ou em inglês ou em espanhol, procurar por drogas e interações, né? Se você põe lá o atazanavir com cálcio, vai falar que não pode tomar junto. Se der amarelo, você tem que ler. Se der vermelho, não precisa nem ler, não precisa tomar. Eu fiquei pensando, ó, ela estava vomitando. Se ela fosse numa UPA, num PS, alguma coisa, provavelmente iam dar omeprazol para ela, que acaba inibindo a absorção do atazanavir e ela ia ficar em esquema duplo. Então, mesmo que ela não parasse o remédio, pode ser que ela pegaria o HIV aqui, tá? Então, esse cuidado que vocês têm que ter com interação medicamentosa, com inibidor de protease, com atazanavir não pode tomar omeprazol. Com darunavir pode, não tem problema. O dolutegravir, antigamente tinha também um questionamento com relação ao uso em gestante, agora não tem mais, mas ele também tem absorção interferida com cálcio, magnésio, hidróxido de alumínio. Tá? E uma coisa importante para os clínicos, paciente diabético usando metformina, se tomar dolutegravir, ele aumenta a metformina umas 3 vezes. Então, a dose máxima é de 1.000 miligramas, tá? Senão vai dar uma acidose metabólica aí. Aumenta, então, quer dizer, aí é o contrário, o dolutegravir aumenta a metformina. Quando está na PEP, normalmente eu peço para o paciente tomar metade da dose da metformina, pelo menos. Porque risco de hipoglicemia, a metformina não tem, né? Mas o problema é toxicidade mesmo. Então, é esse aplicativo aqui, que é o HIV Chart, tá? Então, é isso. Eu acho que eu conto com vocês, eu acredito que é possível, né? É um trabalho de formiguinha que todo mundo junto aí vai conseguir. E dia 25 de novembro é a 4ª jornada HIV ABC. Se vocês puderem reservar a data, é um evento que eu tenho conseguido promover nos últimos anos. E esse próximo evento é assim, vencendo preconceitos, a gente coloca fim na epidemia. Porque o preconceito está em pedir o exame, porque é velhinho, como é que eu vou pedir o exame para um senhorzinho, para uma mulher viúva, né? E assim, não tem lógica num check-up de alguém de 25 anos eu pedir glicemia e colesterol e não pedir o exame de HIV. É sexualmente ativo, gente, né? Tá, então, é isso, gente. Peço desculpas pelo passado da hora, mas a gente está à disposição. Eu sei que ficou tarde. Se alguém quiser me mandar perguntas depois ou quiser vir perguntar aqui, todo mundo assinou a lista. Então, a proposta é isso. Assim que o Gustavo finalizar as aulas, eu vou passar as aulas para os RTs. Os RTs fazem grupos na unidade para a aula e a gente programa uma visita para ir lá discutir a aula, né? Fazer uma roda de conversa das dúvidas que tenham tido assistindo à aula e aproveitar e fazer a cauterização do HPV, caso alguém ainda se sinta inseguro para fazer sozinho. Tá bom? Obrigada. Beijo.